Bom, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu criei ele especialmente para poder ajudar vocês e também para poder me ajudar. Isso vai ser uma ajuda mútua para vocês e para mim. E eu quero direcionar todo o conteúdo do canal para o autoconhecimento, para que vocês comecem a estudar e entender o porquê que a sua vida é dessa forma, o porquê você é quem você é e como você pode mudar isso, e estratégias para você mudar isso. E eu vou começar sobre um assunto muito importante, que é por que você está nessa situação. Se você apertou nesse vídeo, parabéns, você está no caminho certo. Você conseguiu fazer o que muitas pessoas não conseguiram. Você tem resiliência. Às vezes você se pega pensando, poxa, velho, eu prometi pra mim mesmo que eu iria ir pra academia todos os dias esse ano. Eu prometi pra mim mesmo que eu iria tomar água bonitinho, 2 litros por dia. Eu decidi que eu iria estudar sobre algum tema que eu gosto durante pelo menos 1 hora do meu dia, dentre essas 24 horas. E eu não consigo. Eu paro no meio do caminho, ou às vezes eu nem consigo chegar na metade do caminho, ou em 5, 6 dias. Não dá uma semana e eu já desisto. Eu volto para os meus antigos hábitos. E eu queria te falar que, cara, isso é, meu, extremamente normal. Calma, respira, toma uma água, porque agora você vai começar a entender o porquê que tudo isso acontece com você. Existe um estudo que fala sobre como o dinheiro ele está dividido mundialmente. Tem 1% da população que detém 95% de todo o dinheiro que existe no mundo. Atualmente a gente tem 8 bilhões de pessoas, esse 1% é somente 80 milhões de pessoas, é muito pouco comparado ao todo. E aí sobra 5% do dinheiro, né? Chega lá. 4% desses 5% que sobrou tá na mão de outros 4% da população. Uma população pequena ainda também. O que a gente chama mais ou menos de classe média alta. Tá ali perto do topo. E, bom, sobra 1% do dinheiro, né? A gente sabe onde é que tá os 99% do dinheiro que existe no mundo. E agora sobrou 1%. E, bom, ele tá na mão, ou melhor, ele tá escorregando nas mãos da, de 95% da população que sobrou. Isso é um fato, é um dado verídico. É claro que é uma estimativa média, mas é precisa. 95% da população, que é mais de 7,5 bilhões de pessoas, elas têm simplesmente brigado o tempo todo por 1% de todo o dinheiro que existe no mundo. E existe uma classe de pessoas que tem muito mais do que a metade do dinheiro do mundo. É muita coisa de verdade. E eu não tô dando esse dado aqui pra vocês ficarem revoltados e nem falarem, nossa, por que que essas 1% de pessoas, por que que esses 4% não divide o dinheiro com as pessoas? E eu acho que não daria certo. O motivo agora é para que vocês entendam aonde que vocês estão nessa escala, qual é a porcentagem que vocês são e onde é que vocês querem chegar. E também é para dar um preview aí de vídeos futuros, de como vocês vão conseguir chegar nesse 1%. Qual é a diferença desse 1% para esses 95% de pessoas que brigam por 1% de dinheiro. Isso começou há muito tempo atrás, muito antes de você nascer. Isso tá cravado no seu DNA, no seu Gênesis. Gênesis, olha só falando sobre a Bíblia. Isso tá aqui dentro do seu genes. E o Brasil, ele é um país colonizado. Ele é um país que foi criado
para servir outros países. Não é um país criado para se desenvolver e ser uma potência mundial, um país de primeiro mundo. Não, o Brasil ele foi colonizado para que os recursos do Brasil sejam mandados para os outros países de primeiro mundo. Tanto que o café que você toma hoje em dia é muito mais caro aqui no Brasil, onde ele é produzido, do que lá fora, aonde a exportação é muito mais barata para eles e eles sequer têm problema em comprar esse café. E tendo essa informação em mente, eu quero que vocês entendam que quando o Brasil ele foi colonizado, vieram muitos estudiosos de países diferentes e começaram a estudar sobre o condicionamento humano, sobre o comportamento humano e sobre como moldá-lo. Sim, naquela época, eles já tinham um conceito de tábua rasa. E o que seria uma tábua rasa? Bom, imagine que você tem uma tábua aqui na sua frente. E você tem uma talha, uma faca, seja lá o que for. E você tem o conhecimento de entalhar alguma coisa. E aí você começa pelos cantinhos ali a moldar aquela tábua para que ela fique do jeito que você queira, exatamente como você imagina. Foram isso que fizeram com a gente. Esses estudiosos, eles conseguiram criar maneiras de modificar o condicionamento, de modificar o comportamento das pessoas. Então, eles criaram os escravos e eles criaram os escravos como cobaias justamente para esse experimento. E eles descobriram que do 0 aos 7 anos de idade, todas as pessoas são essa tábua rasa. Do 0 aos 7 anos, você é um ser humano muito receptivo. Tudo aquilo que você cria como. Tudo aquilo que colocam para você como verdade, você aceita. Simplesmente você não questiona. Se falarem para você que o Papai Noel existe e que todo Natal ele vai vir descer da sua chaminé e deixar um presente para você debaixo da árvore de Natal, você vai crescer acreditando naquilo e você não vai se questionar. E eles, esses estudiosos, eles fizeram um trabalho assim gigante. Eu não vou falar um trabalho bonito porque é um trabalho horrível. É um trabalho, nossa, é triste, é triste. Mas eles foram muito impecáveis no que eles fizeram. Eles tiveram tanto êxito no que eles fizeram que até hoje a gente sofre com isso. Eles descobriram também que eles descobriram que dividir os escravos, colocar como um escravo melhor e um escravo pior, faria com que eles brigassem entre si. E se os escravos brigassem entre si, eles não teriam tempo para poder brigar contra os seus senhores, contra quem está ali no topo. Eles não teriam chance de sequer olhar que os escravos são um povo só e que eles deveriam unir forças para que eles fossem algo maior, para que eles conseguissem se rebelar e se soltar daquelas amarras. E a partir dali, esses estudiosos começaram a dar benefícios para alguns escravos e tirar benefícios de outros. Então, o escravo que mora na parte mais perto da casa do seu senhor, que fica na montanha,
ele é mais bem visto do que aquele escravo que mora perto das terras, perto das fazendas, longe da casa dos senhores, longe das cidades. E isso cria uma rivalidade entre o escravo A, o escravo que está perto dos seus senhores, perto da cidade, e o escravo B, o escravo que está longe da cidade, perto das fazendas, visto somente como uma mera ferramenta mesmo. E esses escravos, o escravo A, o grupo de escravo A e o grupo de escravo B começam a brigar entre si. E aí eles não têm energia e nem foco para poder se virar contra os seus senhores. Isso foi muito bem feito. Tanto que hoje você tem diferentes times de futebol. Você tem o time do Corinthians, você tem o time do Palmeiras, tem um time do Grêmio, tem um time do São Paulo. E o time do Corinthians não gosta do time do São Paulo. Então, os torcedores começam a brigar entre si. Tanto que existe muita crueldade nisso, as pessoas realmente se matam por causa disso. Isso é real. E uma pessoa que está em um cargo numa empresa, num cargo de escritório, onde ela está debaixo de um ar-condicionado, mexendo ali no computador, ela é mais bem vista do que a pessoa que está ali na parte da produção braçal, na pessoa que está montando a estrutura da empresa, da pessoa que está ali colocando o tijolo, da pessoa que está ali servindo os clientes. Essas pessoas são vistas como inferiores e as pessoas que estão nos escritórios, elas são vistas como superiores. E elas acabam tendo uma rivalidade entre si. Só que elas se esquecem do mais importante, de que todas elas são uma única pessoa, elas são seres humanos. Elas fazem parte de um único grupo, que é o grupo do ser humano. Eles criaram, eles moldaram os escravos para ter essa rivalidade entre si, e eles colocaram paradigmas mentais. Eles colocaram softwares dentro da cabeça desses escravos, para que os filhos desses escravos obedecessem aos senhores, para que os filhos desses escravos soubessem que eles não têm capacidade de se contrariar contra os seus senhores, que eles não têm a capacidade de criar algo por conta própria, de que eles têm que usar o trabalho braçal para poder conseguir alguma coisa, de que eles têm que suar a camisa para poder conseguir conquistar o mínimo. Pronto. Esse é você. Você é descendente de um escravo. Você é um descendente de uma pessoa que foi moldada a vida inteira para acreditar no que os outros dizem. E que o externo, o que as pessoas falam, tem muito mais importância sobre você do que o que você acredita sobre você mesmo. Então hoje você molda a sua imagem conforme o que as pessoas falam, o que as pessoas gostariam que você fosse, e não como você realmente quer que você fosse. E é muito pesado falar sobre isso, mas isso é real. Isso está dentro do seu gene, isso está dentro do seu código genético. E isso está aqui dentro, está dentro do seu cérebro. Esse paradigma mental, esse software que colocaram aqui dentro, ele ainda está rodando. Dia após dia. Quando você não tem ciência disso. Isso faz parte do seu subconsciente. Para quem não sabe muito bem o que é o termo do subconsciente, o subconsciente é uma parte que não é tangível, então eu não vou colocar que está dentro do seu cérebro. Ele é uma parte da mente. Ele é uma parte que controla grande parte da sua vida sem que você perceba, porque você entraria em tilt. O seu cérebro ele ia pifar, ia sair fumaça se o seu consciente inteiro tomasse conta disso. Por um exemplo, quando você escova os dentes, com qual mão você usa para isso?
Você nunca parou pra pensar nisso até que eu falei isso. Qual o primeiro pé que você amarra o seu cadarço? Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? É pegar o celular? É arrumar sua cama? É abrir a janela? São essas coisas automáticas que a gente chama de hábito. E o seu inconsciente, ele governa todos esses hábitos para que você não fique sobrecarregado e para que sobre espaço para que você faça outras coisas, para que você tome escolhas na sua vida. Mas eu ri agora porque é um pouco irônico, porque por mais que você decida não ser mais um escravo, vai ser muito difícil você fazer isso, porque o seu subconsciente, ele toma parte de grande parte da sua vida. E você vai ter que ter uma grande força de vontade e você vai ter que ter muita constância, muita garra para você conseguir mudar quem você é. E, bom, imagina o seu cérebro como um hardware. Um hardware de um computador ou de um celular, ele é a parte tangível, assim como essa xícara. É a parte que é a capacidade que um computador tem de processar as coisas. E o software, ele é um programa instalado dentro do hardware. São os paradigmas mentais. Por um exemplo, imagine a IA como um hardware. É um programa que tem uma determinada capacidade. Aí você vai lá e dá um comando para essa IA. Você fala: agora eu quero que você imagine que você é um diretor de um filme famoso de ação. Eu quero que você crie o roteiro de um filme de ação para mim. Pronto, aquela IA, ela vai fazer isso. Ela vai ser um roteiro, ela vai ser um diretor de um filme de ação que vai criar o roteiro para você. É isso, entendeu? E o seu cérebro, ele tem capacidade, cara, são bilhões e bilhões e bilhões de neurônios que você tem. É bilhões de vezes mais capacidade do que uma IA. Você tem capacidade para fazer e ser o que você quiser. O problema é que o seu software, o programa que está aqui dentro, limita você, coloca um teto sobre a sua cabeça para que você não consiga ultrapassar isso. Então, sempre que você tenta fazer algo diferente do seu habitual, o seu cérebro ele te puxa para a zona de conforto. Porque o seu cérebro, ele tem medo disso. Ele tem medo do desconhecido, ele tem medo do escuro. Ele não sabe o que você vai encontrar se você decidir pedir conta do seu emprego e decidir criar um canal no YouTube e viver por conta própria. Tem algo importante também que eu quero que você saiba, que tem grande influência na sua vida também, que é sobre o seu sistema límbico, uma parte em específica chamado amígdala. Essa parte do seu cérebro, ela é responsável por tomar decisões na impulsividade, no impulso. É tipo, pá, aconteceu, puf, rápido, sem que você pense. É automático. É o sistema de luta ou fuga. Quando esse sistema se ativa, você libera muito cortisol no seu corpo, que é um hormônio associado ao estresse. E o estresse, junto com o sistema da amígdala ativado, o sistema de alerta ativado, faz com que crie uma neblina aqui no seu cérebro, na parte em que controla a na parte em que tá as suas decisões racionais. Aquela parte onde você respira e consegue decidir se aquilo é certo ou é errado, que é o que a gente chama de córtex pré-frontal. Então, o que acontece quando você tenta sair da sua zona de conforto e fazer algo diferente? Quando você decide criar um vídeo para o YouTube, estudar inglês e criar alguma coisa para ganhar um dinheiro extra, fazer algo que está fora do seu habitual.
Quando isso acontece, a sua amígdala, ela ativa. O seu cérebro, ele vê isso, essa sua ação que você está tomando, como perigoso, como desconhecido, porque você não está habituado àquilo. Então ele tem medo do que pode acontecer, porque ele prefere previsibilidade. E se ele não tem previsibilidade, ele entra em sistema de luta ou fuga. Então ele te arrasta à força para que você volte para sua zona de conforto. É por isso que quando você decide mudar de vida, quando você decide estudar inglês, você não consegue se manter uma semana firme estudando aquilo todos os dias e já volta para sua zona de conforto. Bom, tendo isso em mente, agora você sabe que você é descendente de um escravo e que esse escravo, ele foi projetado para obedecer e não para dar ordens, não para criar, e sim para obedecer. Que tem um paradigma dentro daquele escravo, um software que roda toda hora, a cada minuto que se passe, para que ele obedeça e para que ele siga aquilo que foi posto a ele. E esse software roda até hoje na sua cabeça, de uma forma um pouco mais diferente, de uma forma mais atualizada e de uma forma muito mais poderosa, sem que você se dê conta. Bem sutil, com uma sutileza incrível. E agora você sabe também o porquê que é tão difícil você mudar isso, por mais que você tenha o conhecimento sobre isso. Eu posso detalhar um pouco mais à frente sobre o sistema límbico, eu posso detalhar um pouquinho mais sobre a zona de conforto e como sair dela. Também posso detalhar um pouco mais sobre esses paradigmas mentais, esses programas que tem aqui dentro rodando na sua cabeça. Mas, por agora, eu acho que tá bom para que você tenha ciência de onde é que você está. Por esse vídeo tá ótimo. Acho que você já conseguiu absorver um conhecimento legal. Não fique só nesse vídeo. Procure outras áreas de informação, leia livros que falem sobre o assunto, outros vídeos, procure na internet sobre artigos que falem sobre isso, tá bom? Não fiquem só por aqui. No próximo vídeo eu vou pensar se eu vou detalhar um pouco mais sobre isso ou se eu vou falar como que você consegue sair dessa zona de conforto e consegue sair desses 95% que luta pelo 1% do dinheiro e alcançar o 1% das pessoas que detêm 95% de todo o dinheiro do mundo. Paulo, muito obrigado. Você foi o cara que tornou isso possível. Eu sempre tive medo de criar conteúdo pela internet. Sempre tive um medo absurdo e você foi a pessoa que tornou isso capaz. Muito obrigada pelo seu trabalho é incrível. E eu aconselho que vocês olhem o canal desse cara, porque ele é foda. Vou deixar na descrição aí pra vocês seguirem ele lá, tá bom? E, bom, se você gostou do conteúdo, não se esquece de curtir, de comentar o que você achou sobre o vídeo. Se você não entendeu alguma coisa, pode perguntar aí que eu vou responder. Se eu não souber responder, eu vou buscar conhecimento necessário para te responder. E se inscreva para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Times de futebol. Times de futebol. Nossa, de onde eu tirei isso? Você é uma pessoa que tem uma religião. Tanto que hoje você. Ó. Sejam muito bem-vindos